Boa noite, pessoal. Vamos falar agora na nossa próxima aula sobre a função contagem, tá? As funções de contagem. As funções de contagem, elas começam todas com count. Deixa eu aumentar aqui o tamanho desta célula. Elas começam com count, tá? Em inglês e em português count, tá? Então a diferença de uma para outra é que tem uma letra U a mais aqui. No inglês e no português é direto count, tá? As funções de contagem servem para contar, tá? Aqui embaixo eu mostro para vocês as variações dela, tem mais do que isso, tá? Essas aqui são as quatro que nós vamos ver na nossa aula. Então, a primeira função, ela conta determinado número de itens, desde que eles atendam uma determinada condição. Então, numa aula a gente já viu que a gente consegue somar as notas que são maiores do que 7, por exemplo, tá? Ou somar as notas abaixo da média, somar as notas 8, lembra? Já a função média tira a média das notas. Então eu posso ter uma média ou uma média C. Então na média C eu vou tirar a média das notas se elas forem menor do que 7, se elas forem maior do que 7, maiores do que 8, entendeu? E por aí vai. E já a função conte.c, ela vai contar as notas que são menores do que 8, por exemplo, tá? Então eu posso fazer uma contagem das células que tem a nota maior do que a média, ou menor do que a média. E olha que legal, pessoal. Com essas funções que a gente já aprendeu de soma, média e contagem, eu poderia fazer vários cálculos aqui. Por exemplo, eu poderia pegar do boletim e saber quantos alunos, com a função contagem, eu estou fazendo quantos alunos, né? É uma contagem. Quantos alunos tiraram nota acima da média? Qual que é a média dessas notas? Ou seja, eu estou fazendo uma função contagem para saber quantos alunos tiraram notas acima da média. Depois eu vou fazer uma soma para saber qual que é o valor da soma dessas notas acima da média. E eu vou fazer a média das notas que são acima da média. Olha que legal, né? Dá para começar a fazer estatística com essas informações, tá? Então, vamos lá. A primeira função é a função conte.c. Vamos ver como é que ela funciona. Conte.c, eu estou contando desde que uma determinada condição exista, tá? Então, ó, é a mesma coisa da função soma e da média. O primeiro eu seleciono o intervalo, tá? E eu vou dizer que eu quero que ele conte somente as notas que forem iguais a 7. Tá? Vamos ver quantas são. Ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então tá lá. 6 notas são iguais a 7. Ou seja, o 7 aparece 6 vezes aqui dentro. Ok? Eu não vou me estender muito nessa função, porque ela é exatamente ipsis literis idêntica à função soma C e à função média C. A diferença grande é esse ponto aqui no meio. Você me perguntar, professor, por que as funções de contagem têm o ponto? A minha resposta precisa ser muito clara. Eu não faço a menor ideia. Mas a Microsoft entendeu que assim deveria ser. Então as funções de contagem nós vamos ter um ponto. Tá? Vamos ter um ponto. Então a função conte.c para contar desde que determinado critério seja atendido. Tá? A próxima, conte.num. Essa função, pessoal, ela vai contar determinados itens, desde que esses itens sejam números. Tá? Então, por exemplo, vamos ver a nossa tabela aqui para ver na parte prática como é que é a coisa. Tá? Vou dar um zoom aqui. Se vocês olharem para essa tabela de notas aqui, tem itens aqui que não são numéricos. Ó, uma letra A aqui dentro. Isso aqui não é um número, isso aqui é uma letra. A mais, isso aqui não é número. Tá? Então, dentro dessa planilha aqui, quantos itens são numéricos, tá? Então, a gente vai fazer o cálculo assim, ó. É conte.num, tá? Conte os números que tem aqui dentro. Quanto que vai dar, pessoal? Ó, eu tenho 3, 6, 7, né? 7 vezes 4 são 28 itens ao todo, tá? São 28 ao todo. Então, 3 itens ele me falou, ó. 3 não são. Por quê? Se eu tenho 28, mas os que são números equivalem a 25, então 28 menos 25, 3. 3 itens aqui não são numéricos. Quais são eles, pessoal? Ó, o A mais, esse espaço em branco não é um número, e essa letra A não é número. Tá? Então esses 3 elementos aqui não são numéricos. Dos 28 ao todo, eu tiro 3, meu resultado será 25 são numéricos. Legal?
Próxima função, pessoal, vamos ver aqui embaixo, ó, conte.valores. Então, a função conte.valores, ela vai contar as células que tem qualquer valor dentro, ou seja, aquelas que não estão vazias, tá? Ah, professor, mas é texto ou número? Não importa, não importa. O que importa é que tem alguma coisa dentro da célula, tá? Se tiver qualquer coisinha ali dentro, ele vai contar. Então, digamos que eu pego essa coluna aqui, ó. Eu vou contar quantas células não estão vazias nessa coluna, tá? Então, ó, essa aqui está vazia? Não, 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 não e não. Então, ele vai contar todas elas. Quantas são? 7, né? Vamos ver? 7 células não estão vazias. Agora, eu vou mudar. Eu vou pegar e selecionar essa coluna aqui, ó. Eu tenho uma célula vazia aqui dentro, gente, tá vendo? Então, aqui são 6, tá? Nessa coluna inteira eu tenho 6 células não vazias e uma está vazia, tá? Então a função conte.valores, ela conta quais células têm qualquer tipo de valor, tá? E a função conte.num, lembra? Conta quais dessas têm valor e esse valor é numérico, tá? Essa é a diferença de uma e outra. Próxima função, conte.vazio. Então vamos lá, conte ponto vazio. Aí, pessoal, essa função, ela vai me dizer quantas células estão vazias. É o contrário do conte.valores, que é aquela que tem um valor, tá? A vazia vai dizer qual que não tem valor. Ok? Pessoal, aí eu faço uma pergunta para vocês, um exercício de pensamento. Ó. Eu quero saber do Excel dessa tabela, dessa coluna aqui, tá? A pergunta vai ficar para vocês. Eu quero dessa coluna aqui saber quantas células não são numéricas, tá? Não tem essa função no Excel, tá? Conte.num, as numéricas, né? Então se eu falar para ele quantas aqui são numéricas, tá? Eu sei que são 6. Mas não é isso que eu quero que ele me diga quantas não são. Tá? Não existe uma função no Excel que faz isso, gente. Não existe, que faz direto, tá? Então eu teria que fazer assim, ó. Eu vou fazer um conte.valores dessa coluna menos o conte.num dessa coluna. E aí nós vamos analisar essa fórmula junto, tá? Ó, uma dessas células não é numérica, tá? Vamos analisar a função? Ó. Vamos separar em duas partes, tá? Tem essa parte, ele está contando quantas células estão preenchidas com qualquer valor, lembra? Então ele vai contar quantas estão preenchidas. Ele vai falar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Essas 7 células têm alguma coisa dentro, não importa se é letra ou número. Então o resultado dessas partes aqui, ó, vai ser o número 7, tá? Então eu já tenho aqui, ó, 7 menos alguma coisa, né? Então eu vou tirar, pessoal, todas as que são número, porque as números não me interessam, eu quero só as que são letra, lembra? Então eu vou mandar ele contar quantas são números. Aí ele vai contar, é número, aqui ele vai saltar. É número, então tem 6 células com números, tá? Então essa segunda parte equivale ao número 6. Então ele vai fazer o quê? Lembra? Ó, essa primeira parte é 7, né? 7 menos 6 é igual a 1. Ele vai me dizer, ó, 1 é o número de células que tem aqui, que tem letras. Tá bom? Esse foi o primeiro contato nosso com com mais de uma função na mesma fórmula, tá? Então a gente está usando uma fórmula com duas funções para poder chegar no resultado que a gente quer. E a gente vai aprender com o tempo, pessoal, que Excel é um tipo de Lego. A gente vai pegar as funções que a gente está aprendendo e vai começar a montar as coisas. Tá bom? Obrigado e vamos para o próximo.